Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou a professora Ana Paula Foliaro e estamos aqui tratando essa semana toda do tema da democracia e a Constituição. No programa de hoje, nós vamos responder a algumas perguntas dos nossos alunos acadêmicos de Direito que estão participando com a gente do programa, o Gustavo, a Isabela e a Luciana. Vamos então à primeira pergunta, vamos começar o que o Gustavo tem para perguntar. O exercício da oposição é um requisito da democracia? Gustavo, o exercício da oposição, a garantia do exercício da oposição é um requisito de democracia. Às vezes a gente pensa que o fato de existir oposição e aquela crítica constante ao governo da situação pode acabar resultando numa crise institucional, né? Que a cada discussão, a cada debate, na verdade, a ideia é ruir a democracia. E não, em todas as democracias, o que a gente vê é a necessidade de uma oposição. Por quê? Porque a oposição é a única maneira de exercer alternativas ao governo que está ali agora como situação. Significa, se a democracia é o governo de todos, se a democracia é o governo do povo, num determinado momento, o povo pode escolher aquele tipo de governante. E numa situação seguinte, ele pode querer trocar. Se não existir a oposição, se não existir a garantia de uma oposição, como que o povo vai saber por quem ele pode trocar? Quais são as alternativas de governo que ele tem para escolher? Então, nesse sentido, apesar do debate, apesar de algumas rusgas que possam existir da atuação da oposição, ela não só é útil, como ela é fundamental. É preciso que hajam direitos constitucionalmente garantidos que permitam a atuação da oposição. O Robert Dahl, por exemplo, ele coloca como um dos requisitos da democracia para ele a possibilidade de contestação pública, que é feita em grande medida pelo exercício da oposição. Claro, uma oposição, que a gente costuma dizer, uma oposição responsável, porque precisa ser aquele grupo político que efetivamente esteja disposto a governar, né? Que esteja disposto a fazer propostas que, no momento que o governo for trocado, se for trocado, assuma o exercício do mandato, né? Que realmente realize e implemente políticas públicas. Mas a oposição definitivamente é necessária, é absolutamente necessária para a democracia. Apenas a existência de eleições faz um país ser democrático? Certamente não. A gente tem uma certeza também. A não existência de eleições faz um país ser antidemocrático. Não existe democracia sem a realização de eleições, porque senão a gente não tem uma consulta à população sobre por quem ela quer ser governada ou quais serão os seus representantes. A eleição é fundamental, mas nem de longe ela é o único elemento necessário. A gente vê no Brasil, na época da ditadura, agora nessa nossa última ditadura militar, existia eleição municipal. Os prefeitos, em tese, eram eleitos, as pessoas iam votar. Os regimes soviéticos tinham eleição. Era o dia daquela festa e todo mundo ia lá e fazia questão de votar e depositar seu voto na urna. Por que faziam questão? Porque podiam morrer se não fizessem. Né? Então, o tão só fato de ir lá votar não faz de um regime democrático que garanta a liberdade. São necessários vários outros requisitos que a gente chamou ao longo das aulas de princípios vetores, como a liberdade de associação, a liberdade de expressão, o respeito ao devido processo legal, ao Estado de Direito, a transparência, a temporariedade, a responsabilidade política, são diversos fatores que compõem mesmo uma democracia. Não se faz democracia sem eleição, mas também não se faz só com ela. Isso é importante a gente diferenciar. A reeleição pode prejudicar a democracia, professora? Pois é. Existem autores que respondem com absoluta certeza, sim, a reeleição prejudica a democracia. Eu não tenho tanta certeza assim sobre isso. O que eu acho que a gente precisa identificar a reeleição, onde ela afetaria, qual requisito da democracia, qual princípio vetor da democracia ela afetaria. Ela poderia afetar a temporariedade. Se a ideia é que
os mandatos precisam ser temporários, porque ninguém é dono daquele posto, já que o poder é do povo e não de qualquer um que o assuma em determinado momento por conta de um mandato eletivo, as pessoas não podem se perpetuar no poder. E a reeleição, em alguma medida, é um tipo de perpetuação no poder. A pessoa não fica mais 4 anos, ela fica 8. Num país de mandato de 5 anos, ela pode ficar 10. A reeleição pode colocar em risco a questão da temporariedade. Eu não tenho tanta segurança para dizer que o tão só fato da reeleição prejudica e compromete, fere de morte a democracia, porque a experiência tem nos mostrado o contrário. A gente tem reeleição nos Estados Unidos, na verdade, a gente tinha reeleições quase que indefinidas nos Estados Unidos. Foi preciso uma decisão para dizer que a reeleição podia ser apenas uma, né? Só se pode ser presidente dos Estados Unidos 2 vezes. E mesmo aqui na América Latina, que a gente tinha muito mais medo por conta desse nosso passado de colonizador, de caudilhista, né? De sempre ter aqueles expoentes que mandavam dos coronéis no Brasil, a figura dos coronéis, o que a gente viu é que dá para criar algumas outras regras para mitigar um pouco esse efeito da reeleição, né? Dá para criar regras de desincompatibilização, dá para criar regras que proíbem o uso direto da máquina pública para fins eleitorais. É possível que o direito dê conta um pouco mais da reeleição. Um país sem reeleição, certamente a temporariedade dele, pelo menos em tese, está mais garantida. Mas não acho que, por si só, fere de morte a democracia. Acho que vai ser preciso tentar fazer um equilíbrio. E por que se insiste, então, se tenta fazer um reequilíbrio, né, dessas forças e não se proíbe pronto a reeleição? Porque a reeleição tem um efeito benéfico. A ideia de reeleição é premiar o bom governante, é permitir que as pessoas continuem vendo aquela pessoa que ela considera um bom governante no poder. Então, não é da cabeça daquele governante que quer ficar no poder, não é assim que se pode justificar uma reeleição, perdão. É possível achar um fundamento da própria vontade do povo que quer continuar votando naquele tipo de governante. Então, se a gente conseguir achar um ponto de equilíbrio, não necessariamente a reeleição é tão prejudicial. O devido processo legal pode ser invocado somente em face do Estado, professora? Pois é, a gente viu durante as aulas, na grande maioria do tempo, essa visão do Estado de Direito. E daí, a visão do Estado de Direito, ela é sim mais próxima da proteção do cidadão com relação ao arbítrio. A gente está falando mesmo do poder público. O Estado de Direito significa um conceito, um conjunto de normas que impeçam o governante, o poder público em geral, de atuar, de comprometer aquela esfera de proteção individual da pessoa. Os seus direitos fundamentais, direitos humanos, liberdades públicas, vai mudar um pouco, vai depender essa nomenclatura. Mas, se a nossa preocupação é exatamente a preservação desses direitos, né, que essa esfera não seja afrontada, nada impede que, em outro âmbito de relações, que não necessariamente a do cidadão com o Estado, também se apliquem as regras do devido processo legal. É claro que a ingerência vai ser outra, porque o nível de discussão vai ser outro. Por exemplo, num âmbito de associação, clube, né, associações desse tipo, clube recreativo, convenção de condomínio. É verdade, as pessoas podem escolher as regras ali entre elas. Mas, se a gente está falando que até o governo tem que respeitar os direitos fundamentais e não pode ter a ingerência nessa esfera, dá sim para a gente defender que o devido processo legal, que essa proteção do exercício arbitrário do poder, também diga respeito a relações privadas ou a relações sociais diferentes da relação direta do governante e do governado. É um âmbito de atuação menor, claro, porque ele não está na construção da base social, da base constitucional em que se escolhe viver. Mas, hoje em dia, já e o judiciário se comporta nesse sentido, essas garantias fundamentais precisam ser respeitadas independentemente da relação em que esteja o indivíduo. Sobre a liberdade de expressão, há um dito popular que me chama muita atenção, que diz assim: meu direito começa quando acaba o direito do próximo.
Então, de que forma o direito constitucional recepciona isso no que tange à liberdade de expressão? Ótimo. Ele recepciona, mas ao contrário, eu acho, do que o que você falou. A gente viu nas aulas, né, que a grande regra, norma interpretativa para tratar da liberdade de expressão no Brasil é a DPF 130, uma vez que a gente tem a disposição constitucional e não tem legislação infraconstitucional. E ali na DPF 130, o que ficou decidido, e o ministro Aires Brito colocava muito isso como dois blocos normativos, um da liberdade de expressão, o outro dos direitos, os direitos de proteção individual, intimidade, honra, vida privada. E ele dizia, a liberdade de expressão, o regime da liberdade de expressão é de precedência com relação aos direitos individuais também, né, a proteção da esfera individual da pessoa humana. O que significa que o direito de liberdade de expressão, ele começa e ele vai se realizar. O jeito de eu contemporizar esse dito popular que é verdade é contemplado pelo direito, no caso da liberdade de expressão, primeiro vem como exercício, tá? Não como importância, mas primeiro vem o exercício da liberdade de expressão e se ela exagerar, vão ser necessárias a adoção das medidas para sanar esse dano, por meio de um direito de resposta, por meio de uma indenização civil, de uma condenação criminal, de uma penalidade administrativa. Mas o dito do meu direito começa onde termina o do outro, na verdade o direito da liberdade de expressão começa e ele vai reparar o que ele atingia mais de onde ele deveria ter terminado. A gente vai para um breve intervalo e voltamos com mais perguntas dos nossos acadêmicos. Estamos de volta com o Saber Direito Responde, hoje tratando do tema da democracia e da Constituição, e temos mais uma pergunta agora da Luciana. Professora, o direito de resposta pode ser requerido em que situação? Olha, Luciana, o direito de resposta hoje em dia está virando uma questão intrincada no direito constitucional brasileiro. Ele pode ser requerido, afinal de contas, ele está garantido no artigo 5º da Constituição. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo ou à ofensa sofrida. Então, certamente, a pessoa que sofreu o agravo e a ofensa, ele tem direito a demandar a publicação dessa resposta que repararia a ofensa, o agravo, a inveracidade proferida, publicada, enfim, noticiada. O fato é que, quando a gente tinha lei de imprensa, na verdade a gente nunca teve, né? Como ela é de 67, como ela foi considerada não recepcionada pela Constituição de 88, ela não devia ter estado no nosso sistema democrático desde sempre. Mas o fato é que a declaração de não recepção aconteceu em 2009. Até então, a gente lidava com aquelas regrinhas que existiam na lei de imprensa. Então, o direito de resposta precisa ser pedido em determinado prazo, instruído do exemplar, por exemplo, da revista em que houve a ofensa, instruído do texto de resposta que se pretende publicar, porque o fato de ter um direito de resposta serve para esclarecer os fatos, não para devolver a ofensa, senão a gente vai entrar num mundo sem fim em que o equilíbrio não vai acontecer. É para isso que existiam essas regrinhas sistematizadas do direito de resposta. Não existindo mais a lei de imprensa, a gente não tem um regramento disso. Mas o STF, inclusive, recentemente decidiu que a ausência de regramento não impede a aplicação, seria uma norma de aplicação imediata, porque é um direito constitucionalmente garantido. Hoje em dia ele pode ser requerido nas situações de ofensa ou publicação de inverdade, como está no texto constitucional, mas a forma de sistematização, como pedir, em que prazo, o que pedir, hoje a gente não tem. Então hoje essa matéria está sendo regulada pelo juiz no caso concreto. Movimentos que defendem a descriminalização de condutas são abrangidos pela liberdade de expressão? Olha, Gustavo, ótima pergunta. A gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo da sua pergunta, por exemplo, daqueles casos da Marcha da Maconha. Ou, hoje, dos grandes debates que são travados pela descriminalização do aborto. Significa,
conteúdos e discursos veiculados que pedem mesmo que algo que é crime deixe de ser crime. O limite disso, e a gente viu acontecer muito na Marcha da Maconha, houve cidades anteriormente, esse ano eu não me lembro de ter notícia de nenhuma delas, mas houve cidades em que a Marcha da Maconha foi proibida. Sob qual argumento? Que seria apologia ao crime. Se o consumo de maconha, de drogas em geral, ou o tráfico, enfim, se esse consumo é considerado uma conduta vedada, como é que as pessoas podem ir à rua pedir para que ela seja praticada, né? Era esse o conceito de dizer que esse tipo de discurso podia resvalar na apologia. Qual que eu entendo que é a diferença entre... E aí eu acho que a Marcha da Maconha é um discurso, é um movimento mais sedimentado que a gente consegue explicar melhor. Qual que é a diferença disso e de um efetivo crime de apologia? A Marcha da Maconha quer discutir a correção, a adequação ou não desta proibição. A Marcha da Maconha não vai às ruas para pedir que as pessoas fumem maconha, consumam droga dessa ou daquela maneira. Ela vai discutir se ainda é adequada essa conduta criminalizadora, criminalizante. Do mesmo modo, os movimentos que discutem a descriminalização do aborto não vão pegar um megafone e convocar todas as mulheres grávidas para praticarem abortos. Ele vai também lançar luzes e discutir se é o caso dessa conduta continuar sendo vedada e criminalizada ou se o ordenamento jurídico deve dar uma outra solução para ela. Essa é a diferença e por isso que esses movimentos, esses discursos que debatem uma descriminalização do que hoje é um crime, é uma conduta vedada, é uma contravenção, eles estão abarcados pela liberdade de expressão. A apologia ao crime, não. Pegar um megafone e ir para frente de um prédio público, no meio de uma multidão, e incentivar e incitar aquelas pessoas a quebrarem tudo aquilo, a gente pode dizer que foi um tipo de apologia. É claro, a gente vai ter que avaliar as circunstâncias do caso concreto. Mas esses discursos que já são mais sedimentados no tempo e que só visam a mudança de um paradigma, estão sim abarcados pela liberdade de expressão. Na DPF 130 é uma menção à função social da imprensa. O que significaria isso? O que significa isso? Olha, Isabela, se eu não me engano, esse trecho da função social da imprensa, o ministro Aires Brito se refere quando ele trata de uma maneira de já autorregulação da imprensa. A função social da imprensa a gente pode pensar sobre dois aspectos. Ela ainda é uma das fontes primordiais. Com a internet, eu acho que a disseminação da informação vai ficar mais espalhada mesmo por diversos atores, por diversos falantes que vão poder todos darem a sua opinião e contar fatos à população. Mas o fato é que a imprensa tem a tradição, né, assume o papel clássico de ser aquela que traz fatos jornalísticos, dados sociais relevantes para o âmbito do discurso social. É por isso que esse fator social da imprensa é tão importante do ponto de vista social e do ponto de vista da democracia. É a imprensa ou qualquer outro hoje em dia que queira se manifestar e exercer a liberdade de expressão que possibilita que seja dada a versão alternativa à versão oficial dos fatos. É assim que ela contribui para o fomento do debate e que para cada um forme seu juízo crítico que vai conduzir sua vida, inclusive suas escolhas políticas. Existe mais uma questão na função social da imprensa que é, de alguma maneira, a resposta que ela recebe da população, né? Por que não faz muito sentido tentar contemplar todas as hipóteses em que a imprensa pode extrapolar o seu direito de informar ou não? Primeiro, porque a gente está diante da atividade de comunicação. É uma atividade subjetiva que traz, pelo próprio discurso, por ser linguagem, uma capacidade de uma possibilidade de várias interpretações. Mas também porque, e isso é importante que a gente entenda, quanto mais a gente amadurece na democracia, mais é importante a gente acreditar que o povo tem capacidade de julgar,
que o povo tem capacidade, que a população em geral que recebe aquele tipo de informação consegue exercer um juízo crítico se aquele veículo de comunicação está extrapolando, se aquele veículo de comunicação está querendo parecer imparcial, mas no fim das contas ele está sendo extremamente parcial. É uma forma de devolução da sociedade dos limites que a imprensa não se coloca. E aí, num sentido mesmo, já de autorregulação da atividade de imprensa e da liberdade de expressão. É um passo a mais e que a gente precisa dar na democracia para empoderar as próprias pessoas das suas escolhas políticas, porque não tem tese jurídica que dê conta de outra coisa que não. As próprias pessoas precisam exercer seu juízo de valor. É nesse sentido que a gente pode falar da função social da imprensa. O direito de associação precisa ser garantido numa democracia? O direito de associação precisa ser garantido, sim, numa democracia. É interessante a gente notar que às vezes, é um dos direitos que mais passa batido. Quando a gente fala de democracia, em grande medida, vem a questão da liberdade de expressão. Ela traz várias dúvidas e ela sempre vai trazer porque é uma atividade tão próxima da gente, é um tipo de atividade que a gente está submetido o tempo inteiro, ligando uma televisão, lendo um jornal, uma revista, lendo um portal da internet, mas a liberdade de associação também é um princípio vetor da democracia. Por quê? Porque a maneira de se organizar o debate precisa ser a mais livre possível. As pessoas precisam achar seus pontos de identidade no tecido social. Olha, a minha opinião sobre determinado assunto é mais ou menos no sentido daquela outra pessoa também. Então, acho que faz sentido eu continuar discutindo com ela, porque talvez a gente consiga achar aqui um ponto de identidade. Ou não, ou um ponto de discordância, mas é aqui mesmo que eu quero testar se meu argumento está certo, que eu quero debater com essa gama de pessoas, dessa linha ideológica, da outra, enfim, que concordam ou discordam de mim. A liberdade de associação é a que garante esse tipo de organização social. É ela que devolve a vida da sociedade civil para a democracia, de uma sociedade civil organizada que não depende necessariamente sempre da decisão do seu representante, que pode se organizar e pressionar seu governante, seu representante eleito, para que tome rumos mais próximos ou mais distantes, enfim, do que está sendo praticado ali, porque é a sua vontade. A gente fala disso em tese, né, de liberdade de associação em tese, como se fosse só o Grêmio Estudantil da escola. É também, e é importante que seja, porque a gente precisa fomentar o debate político, o debate cívico desde sempre, né, formar pessoas que sejam cidadãos. Mas é a liberdade de associação, aqui pensando como origem remota, que permite a existência de partidos políticos. Se as pessoas não puderem achar traços de identidade entre elas e tenham que se submeter a tantas regras para se associarem que fica mais difícil, que é melhor desistir, a gente não conseguiria ter a formação de partidos políticos. E a gente gostando, a gente não gostando, a repulsa ao partido político vem desde sua criação. Em momento algum que se estuda da ciência política, da história dos partidos, em momento algum alguém diz que partido era bom. Né? As pessoas sempre têm esse receio daqueles que tomam uma parte e falam por mim, falam por todos. De todo modo, é o único jeito que a gente ainda achou de fazer democracia. A gente não achou como organizar a sociedade de outro jeito que não precisa dos partidos políticos. E se não tiver liberdade de associação, nem partidos políticos a gente vai conseguir ter. Por isso que a liberdade de associação é, sim, um princípio vetor da democracia. Eu acho que a gente tem uma última pergunta da Isabela. Isabela, você tem uma pergunta? Professora, eu queria saber o significado do princípio da justicialidade. Olha, Isabela, o princípio da justicialidade, ele é importante quando a gente fala de Estado de Direito. Quando a gente fala de Estado de Direito, a gente fala de criação de mecanismos de proteção do cidadão com relação ao arbítrio do poder. Uma coisa que a gente precisa saber, onde estão esses mecanismos? Que, em regra, o direito conseguiu fazer por meio do direito constitucional, por meio da criação de uma Constituição, um texto escrito, com garantias de controle de constitucionalidade, com dificuldade para ser alterado.
E o fato é que só isso não basta, porque não é só no plano abstrato de uma lei recém-editada que pode haver a violação a essas garantias fundamentais, ao exercício arbitrário do poder. O fato é que pode ser na vida do cidadão de cada dia que vai ter comprometido um dos seus direitos, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão do pensamento, enfim, qualquer desses direitos que lhes são garantias fundamentais. E para um Estado de Direito funcionar como um conceito completo, a gente precisa do princípio da justicialidade. O ordenamento jurídico precisa dar a esse cidadão medidas para que ele possa pleitear perante o judiciário e se socorrer do judiciário dessas possíveis violações pontuais. Se a gente tiver um texto que garanta tudo isso, mas que não dê o mecanismo para essa prevenção, a gente não tem o Estado de Direito numa visão mais ampla. Bom, feitas respondidas essas perguntas, eu agradeço a presença de todos, principalmente dos alunos que aqui participaram, e me despeço agradecendo a presença de vocês mais uma vez. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.